Após a descoberta do raio-x em 1895 por Röntgen, tornou-se evidente que o seu uso implicava em riscos para o sistema biológico, havendo a necessidade de definir a expansão dos perigos e a restrição à exposição radiológica. Atualmente, a fisiologia da proteção está consolidada na diminuição das doses, pois qualquer exposição à radiação pode acarretar em perigos. As normas de proteção devem ser estabelecidas visando principalmente os pacientes de exames radiográficos, como também os profissionais em atividades ocupacionais. Existe uma preocupação em termos globais para diminuir os níveis de radiação em toda a população vizinha às instalações radiográficas. Iniciaremos com a proteção ao paciente, pois indiretamente estaremos protegendo o profissional. Proteção da paciente. A paciente foi posicionada na cadeira odontológica para efetuar a radiografia e a mesma encontra-se desprotegida sem o avental plumbífero. Utilização da proteção individual para pacientes. Crianças e adultos necessitam obrigatoriamente de proteção à região das gônadas. Para essa proteção, é necessário o uso de um avental plumbífero, tendo equivalência mínima de 0,25 mm na gramatura de chumbo. Atualmente, está sendo utilizado protetores para a região da tireoide. Este reduz cerca de 50% da radiação nas glândulas da tireoide. São recomendadas para crianças e jovens, pois essas glândulas estão localizadas muito próxima aos dentes e acabam pegando feixes de radiação primária. Em alguns casos, não é permitida a utilização do protetor, como nas radiografias oclusais, por exemplo. Prevenção de deficiência na gestação. Raio-x na gravidez, um risco que deve ser evitado. O raio-x é um exame muito utilizado, é algo tão simples que pode ser realizado tranquilamente em bebês, crianças e adultos. Quando em gestantes, pode ser um vilão. O raio-x funciona à base de radiação que pode gerar transtornos graves ao bebê, que está ainda na fase gestacional. Durante a gravidez, a radiação pode provocar defeitos genéticos no feto, resultando em doenças ou malformações. Pode afetar o desenvolvimento do bebê, gerar grandes riscos, anomalias na visão e aprendizado. Quando a gestante tem que se submeter a qualquer exame ou procedimento que utilize radiação, os cuidados devem ser redobrados quanto à utilização de coletes de chumbo, protetores de tireoide e o direcionamento correto do feixe de raio-x. Proteção do profissional. O operador está sujeito a radiações primárias e secundárias e radiação do vazamento do tubo do aparelho. O profissional nunca deverá ficar na direção do feixe útil de raio-x. Não deverá segurar o filme na boca do paciente e não segurar o cabeçote do aparelho quando este apresentar movimentos durante a exposição. Não permanecer atrás do cabeçote do aparelho devido à radiação de escape e nem atrás do paciente, pois este é o grande emissor de radiação secundária. Colocar-se no mínimo a 2 metros de distância do aparelho, ao contrário da direção da incidência do raio-x. O uso de biombo, protetor confeccionado com chumbo de 1 mm de espessura, dispensará a observância do posicionamento do operador. A sala onde foi instalado o aparelho de raio-x deverá ser protegida com as barreiras de proteção secundária, utilizando matérias como chumbo, concreto, alvenaria, aço e massa baritada. O profissional utiliza dosimétricos mensalmente no jaleco, a fim de medir a sua exposição a doses de radiação secundária. O uso desses dosimétricos é obrigatório pela Anvisa.
armazenamento correto do avental de chumbo. Todo avental de chumbo possui seu suporte obrigatório, onde o mesmo deve ser colocado de forma correta, sem dobraduras, pois a mesma causa fissuras na placa de chumbo, que permitirá a passagem do raio-x para o paciente. Calibração do aparelho é a primeira a ser efetuada. É feita pelo Serviço de Fiscalização do Exercício Profissional da Secretaria de Saúde, determinando o rendimento, a energia efetiva, a filtração, colimação e grau de vazamento do aparelho. Para que isso ocorra, o profissional deve preencher cronogramas com a posição do aparelho em relação às paredes da sala. Vamos falar sobre filtração e colimação. A radiação X produzida na área focal dos aparelhos é constituída por fótons de diferentes pontos de onda. A filtração tem a finalidade de eliminar os fótons com maior comprimento de onda. Já na colimação, é limitado o tamanho do campo de incidência dos raios-X, através da absorção de partes da radiação, direcionando e suavizando o feixe. E para um bom desempenho das técnicas intrabucais, é utilizado um cone de 7 centímetros de diâmetro, com o propósito de reduzir a incidência e com a finalidade de diminuir as ondas dos fótons. Uma boa colimação evita a irradiação desnecessária de tecidos moles nos pacientes. Filmes ultra rápidos. Foi o maior avanço que se conseguiu em relação à proteção do paciente. Com a evolução da sensibilidade do filme, foi criado os filmes E e F, o que trouxe a diminuição do tempo de exposição às ondas radiográficas. Regras de sinalização para a proteção contra radiações ionizantes. As normas de regulamentações nacionais de proteção radiológica prevêem a utilização de instrumentos padronizados de sinalização, a serem obrigatoriamente instalados em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos, como forma de orientar indivíduos em situações de exposição à radiação, o qual compreendem sinalização luminosa, informações sobre restrições para a permanência de acompanhantes em locais de exame, regras de acesso a áreas restritas e o uso de vestimentas plumbíferas. Conclui-se que as normas e padrões para a proteção radiológica devem ser seguidas, tanto pelo profissional quanto pelo paciente, a fim de se evitar a excessiva radiação.